Cá estamos nós de novo para lhe trazer mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom podermos voltar à sua presença e passarmos alguns minutos consigo, abrindo a palavra de Deus e percebendo claramente o que Deus deixou para nós através daquilo que foi escrito, quer por Paulo, por Pedro, por todos os outros apóstolos, pelos profetas, enfim, não importa aquilo que nós temos como Bíblia para podermos compreender verdadeiramente o plano de Deus para a humanidade e, em casos particulares, para mim, para si, para todos aqueles que nos ouvem e nos veem. A Escola Bíblica está no Hope Channel Portugal, em optv.pt e também na rádio rcs.pt. Se não puder usar, por alguma razão, algum destes órgãos de comunicação, já sabe, nós também estamos nas redes sociais Facebook, quer da rádio, quer do OpTV. Já pode encontrar-nos facilmente e poderá estar connosco diariamente através da Escola Bíblica. A Escola Bíblica tem um processo muito simples. Começamos sempre com um sumário, com uma leitura bíblica, depois vamos ao desenvolvimento e fazemos um remate final. Por isso, Pedro, nada melhor do que começarmos por dizer qual é o sumário que hoje temos na nossa lição de hoje. Esta lição de hoje vai juntar dois grandes heróis do movimento cristão, o apóstolo Paulo Uhum. e o apóstolo Pedro. Foi o apóstolo Paulo que fez referência precisamente a estes dois homens, a si próprio e a Pedro. Por isso o nosso sumário é tão simples quanto isto. Paulo e Pedro, os apóstolos, tinham ministérios distintos, mas não que estavam em confrontação, eram ministérios complementares, não Uhum. contraditórios. Então, perante essa perspectiva, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Vamos abrir a nossa Bíblia. Se você tiver a sua à mão, pode abrir em Gálatas capítulo 2, versículo 8. Se não tiver, siga connosco a leitura a partir do nosso quadro, que diz o seguinte: porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Ora bem, Pedro, destas palavras que nós podemos depreender daquilo que foi escrito pelo apóstolo Paulo, existem aqui dois evangelhos? Será que é esta a noção que podemos tirar da Bíblia? Assim, numa primeira leitura, poderia ficar a ideia que existem dois evangelhos distintos e Uhum, dois apóstolos distintos também, cada um ficou responsável por um dos evangelhos, não é? uhum, Uma primeira leitura apressada, seguramente, poderia dar essa ideia. Mas esta expressão de Paulo não diz respeito ao conteúdo da uhum, mensagem. Por isso é que não se trata claramente de uma confrontação entre dois evangelhos distintos. Esta expressão de Paulo, a que ele vai usar o apostolado da circuncisão, uhum, que vai aplicar a Pedro esta expressão, e a ele próprio, Paulo, vai aplicar o termo, eh, o, o apostolado para com os gentios, nós percebemos que se trata, na verdade, de o método uhum. de transmitir o Evangelho. Portanto, ao analisarmos aqui estes diferentes pontos, o primeiro deles é claramente que não existem, esta frase não pressupõe a existência de duas mensagens distintas, Nem dois homens separados. nem dois homens que Uhum, trabalham de costas voltadas, em duas linhas de trabalho diferentes. O que esta expressão nos revela, sim, são métodos, são áreas de influência, são trabalhos que se complementam um ao outro para poderem alcançar o maior número de pessoas. uhum, Portanto, mais uma vez, já algumas vezes dissemos aqui que não há dúvida que no movimento cristão a missão é a essência da razão pela qual este movimento está organizado. No entanto, há diversidade. claro. Essa diversidade existe para que o Evangelho, esse sim, o único, o verdadeiro e puro Evangelho da salvação em Jesus Cristo, essa boa nova de vida, Claro. possa ser transmitida à maior parte, ao maior Claro. número de pessoas possível. Mesmo sendo Pedro talvez um homem mais prático e Paulo, não digo mais teórico, mas pelo menos com uma linha de pensamento, eles não estavam um contra o outro nem trabalhavam de forma De separada. maneira nenhuma. Embora sendo verdade que ainda vamos, nos próximos episódios, aqui na Escola Bíblica, perceber que eles também tiveram algumas confrontações um com o Claro. outro, e que essas, sobretudo Paulo com Pedro, essas confrontações sim diziam respeito a questões de conteúdo quando não estavam de acordo. No entanto, em termos do objetivo e da missão, eles estavam Uhum. perfeitamente unidos. Esta frase, aliás, no contexto global do ensino da Bíblia, podemos dizer que não é uma frase que demonstra diversidade ou Claro. contrariedade, pelo contrário. Porquê? Porque Paulo assume várias vezes ao longo das várias cartas que o ministério que ele recebeu da parte de Deus foi um mandato claro para trabalhar com os gentios. Claro. Ou seja,
com aqueles que, não fazendo parte da herança judaica, estavam dispersos dos mais variados povos e línguas, e ele percebeu claramente, porque Jesus lhe o revelou, desde o seu chamado, que essa era a função, era o ministério, era o apostolado que ele devia executar, com um objetivo: levar Cristo a esses lugares, a essas pessoas. Quando ele se refere a Pedro como o apostolado da circuncisão, o que ele está a expressar é precisamente que o apóstolo Pedro também recebeu um mandato claro da parte de Deus e que ele deve ser fiel a esse mandato. Talvez aqui cruza na minha mente a ideia das palavras de Cristo quando dizia a Pedro: apascenta as minhas ovelhas. Ele recebeu da parte de Deus um mandato também, e é o próprio apóstolo Paulo que reconhece que, prioritariamente, esse apostolado especial que ele recebeu dizia respeito aos da circuncisão, que é como quem diz, Claro. aos judeus. Sim, até porque tanto Paulo como Pedro receberam uma missão muito específica de pregar aos gentios, não é? Abrindo o leque não apenas aos judeus, mas aos gentios, sendo que não se podia esquecer a sua nação, não é? Portanto, nenhum deles poderia ficar de fora. Assim, considerando nós estes como talvez os dois mais fortes líderes da Igreja nos seus primeiros anos, Pedro acabou por se focar neste ministério e o apóstolo Paulo focando-se no Mais ministério fora. aos gentios. Isto Exatamente. mostra-nos uma coisa que eu acho que é muito interessante, mesmo hoje na nossa reflexão, a partir do que aprendemos nas Escrituras, é que na estratégia, na missão evangélica, a missão de proclamar o Evangelho, há lugar para racionalidade, Claro. para estratégia, para analisar quais são os métodos mais eficazes para atingir os fins. E isso vê-se perfeitamente quando o próprio apóstolo Paulo reconhecia, e seguramente que ele dizia isto, e se calhar até conversou com Pedro sobre isto, eles terão delineado esta estratégia, perceberam que Deus os chamou dentro destes objetivos e estavam unidos nessa estratégia. Portanto, Claro. o que podemos dizer é que quando se trata de proclamar o Evangelho, é uma coisa tão solene, com implicações tão eternas e relevantes, que não basta dizer algo do género: bom, basta fazer qualquer coisa, desde que a gente faça qualquer coisa, pela fé, Deus há de cuidar dos resultados. É verdade que nós avançamos pela fé, mas há lugar à organização. Há lugar à reflexão sobre qual é a melhor maneira de fazer o trabalho. Repara, numa linguagem mais moderna, nós diríamos que aplicando a lição que nós encontramos neste texto, nós percebemos que os recursos humanos têm que se ter em conta. Claro. Isto, no fundo, é uma área de recursos humanos. Pedro estava dotado, e a sua história, o seu perfil, mais para um trabalho. Paulo estava mais dotado para outro, então não vamos estar em concorrência. Vamos juntar as forças que temos, e cada um usar aquilo que Deus lhe deu, não é? Claro. Então, vemos aqui precisamente os recursos humanos disponíveis a serem organizados da melhor forma, vemos os talentos, a história e o background de cada um a ser usados, vemos, portanto, que Deus orientou estes homens para usar de forma sábia e ajustada todos estes vários elementos. Para quê? Para bem do Evangelho e da proclamação do Evangelho. Isto explica uma coisa. Deus, quando nos chama para trabalharmos com Ele, também se espera que nós possamos dar o nosso máximo naquilo que é a missão para a qual Ele nos confiou. Precisamente. E fazendo agora uma aplicação disto à nossa realidade, na nossa rubrica Aprende Fazendo, eu diria talvez que o que aprendemos diretamente com isto e poderemos aplicar à nossa própria vida é que cada um é responsável por perceber qual foi a missão que Deus lhe confiou. E depois, quando percebemos isso, unir esforços àqueles que estão à nossa volta. O chamado que Deus nos faz é para cumprirmos fielmente o propósito que Deus tem para a nossa vida. E ninguém queira ficar fora desse propósito. Não é porque vai ser castigado, é porque nós nunca seremos tão felizes e tão realizados a não ser cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Se ainda não encontrou o seu, encontre-o, peça a Deus que o inspire, mas seja um apóstolo, um proclamador do Evangelho, da maneira e no lugar onde Deus o chamar a fazê-lo. Quanto a nós, já sabe que nós não queremos que você fique de fora, por isso todos os dias estamos cá,
quer pelo UOP TV, quer também pela Rádio RCS, para que você seja integrado nesta escola bíblica e assim podermos todos juntos, uns de um lado, outros do outro, podermos estudar a palavra de Deus. Fica aqui o repto de que este episódio termina por agora, mas se Deus quiser, o próximo virá já a seguir, de maneira a que você possa compreender aquilo que o Senhor Deus tem para lhe oferecer. Fica então a certeza de que a escola bíblica voltará no nosso próximo episódio. Até lá.